Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. E agora, aqui na mesa do A Paraíba é Notícia, tema livre, com a professora e ambientalista Paula Fracinetti, que aborda os mais diversos assuntos de interesse da comunidade pessoense, paraibana e, é claro, também brasileira e em nível mundial, já que estamos na rede mundial de computadores através da internet, no nosso portal aparaibanoticia.com e também no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Tema livre, a partir de agora aqui no A Paraíba é Notícia, com a professora Paula Fracinetti. Olá, amigos e amigas. Aqui estamos com um tema muito especial hoje, porque eu acho interessante que a cada momento a gente possa abordar as coisas da nossa vida, as coisas que fazem parte deste viver no planeta Terra. E como vocês sabem da nossa grande ligação com o meio ambiente, né, eu escolhi para iniciarmos os nossos programas especiais o tema água. O que é que vocês acham disso? Água é importante? E como, hein, minha gente? E o que é que a gente tem para abordar sobre água? Só o São Francisco? Não. Primeiro, a gente vai dar uma caminhada por toda a história da água. Que história é essa da água? O que é água? Onde existe água? Sabem muito bem que todas essas viagens planetárias, interplanetárias, não só em outros planetas, mas na Lua, é no sentido de buscar vida. Por que eles ainda não disseram que tem vida nos planetas? Não tem nenhuma notícia. Claro que a gente sabe que a NASA tem bastante mais notícias, bastante mais informações do que a vã filosofia conhece, né? Porque é óbvio que conhecimento é poder. E quanto mais eles conhecerem, quanto mais aprofundarem, mais terão poder. E é assim que a vida no nosso planeta Terra ocorre. Mas e eles não disseram que tem vida ainda, sabem por quê? Porque não encontraram água líquida ainda em nenhum planeta, nem na Lua, onde já caminharam. Há sinais. Todos vocês que leem a respeito de UFOs, que leem a respeito das viagens das nossas naves, dos nossos astronautas, todos vocês sabem que eles têm mandado fotografias, os robôs que pousam, inclusive tem robô agora em Marte, eles mostram crateras, mostram rochas, etc. E às vezes parece sinais de que ali houve um rio, mas o rio mesmo ainda não foi encontrado. Então, só quem tem água é o planeta Terra. E é uma água que vocês já ouviram muito falar. Cuidado! Preservem a água pode faltar. Aí as pessoas ficam assim, surpresas. Água faltar neste planeta em que 2/3 do planeta é coberto por água? Como é que esta água pode faltar para o nosso consumo? O que se fala? A água que pode faltar para o consumo é a água potável. Obviamente, porque a água dos rios, que é a água doce que nós bebemos, elas passam por tratamento em algumas localidades. Há locais em que a água é tirada diretamente do rio e é levada para as casas. E vocês sabem que existe uma planta que se chama moringa. A moringa é uma leguminosa e as sementes desta vagem, quando maduras, elas são retiradas, amassadas, maceradas, se transformam num pó.
a água barrenta, que foi trazida dos barreiros, que foi trazida de rios não tão caudalosos, porque os rios mais caudalosos a água é mais limpa, mas os rios menores, eles trazem muito barro. As pessoas, quando vão buscar essas águas, trazem nas latas d'água, né? E chegam em casa, botam em recipientes. Pois, minha gente, lá no Ceará se faz muito esse tipo de prática. Coloca-se esse pó dentro da água, pois decanta totalmente aquelas porções que estavam dissolvidas na água, que estavam trazendo a turbidez para a água. Então, a planta se chama moringa. Aqui nós temos a moringa, aqui na Paraíba mesmo tem essa planta. Nós da APAN já discutimos muito a respeito dela, e quando das discussões, nós soubemos que na Alemanha já tem estudos mostrando que a moringa também tem poder bactericida. Que coisa boa! Nós não temos ainda a informação de como andam esses estudos, não os acompanhamos, não é? Porque a nossa intenção era outra. Mas se isso for verdade, quando isso começar a ser divulgado, vai ser maravilhoso. Mas uma outra coisa que eu descobri dessa moringa, deixa eu pular um pouquinho da água para esta planta, é que suas folhas também são nutritivas, e nós estávamos inaugurando no centro de estudos do pessoal do Movimento de Sem Terra, o MST, lá em Lagoa Seca, e o auditório desse centro de estudos para trabalhadores se chama Fidel Castro, foi dada em homenagem a Fidel Castro. No dia da inauguração, nós estávamos lá e plantamos uma moringa, e a cônsul para o Nordeste também estava lá, pois ela disse que Fidel se alimentava das folhas desta moringa, e a moringa é planta que também é muito comum lá em Cuba. Então, que coisa maravilhosa, mais uma descoberta da moringa. Vamos pesquisar a respeito disso em algum momento, num dos outros programas especiais. A gente vai falar de flora, a gente vai falar de plantas medicinais, e aí a gente vai trazer todas as informações que nós tivermos, e aí nós temos o nosso Edilson, que é o guru dessa discussão. Mas nós vamos também trazer alguma coisa a respeito das nossas plantas e da importância dessas plantas. Mas vocês vão ver daqui a pouco a importância de uma delas. Então, a nossa água no planeta Terra, ela obedece a um ciclo. É o ciclo da água, ou ciclo hidrológico do nosso planeta Terra. E nesse ciclo da água, minha gente, ocorre evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Vamos ver o que é cada coisa dessa. Como é que ocorre a evaporação? Nós temos as nossas coleções de água. Temos rios, temos lagos, lagoas, oceanos e mares. Então, é por aí que está a água do planeta. Os 2/3 de água que cobre a Terra. Por isso que o nosso planeta é chamado Planeta Água. Lembram daquela música linda, né? Terra, Planeta Água, e é exatamente isso. Agora, vocês sabem que forças de atração e repulsão é que fazem com que a água não penetre em todo o continente. As marés vão e vêm, mas há forças da natureza que permitem com que os continentes fiquem descobertos e que as águas fiquem em determinados espaços. Só que, com a destruição que o homem está fazendo, vocês sabem que às vezes as águas estão invadindo áreas que não deveriam invadir. Por isso, quando há tsunamis, vocês sabem que a mortalidade é muito grande, porque as águas penetram com toda a força de que é capaz. E esta força também é uma das formas de se fazer produção de eletricidade. Sabiam? Uma das energias alternativas que podem ser utilizadas, que ainda não está
tão estudada e ainda não está tão discutida é a energia das ondas marinhas, mas ainda não está sendo utilizada. Então, a evaporação ocorre com a ação do Sol, né, e raios solares incidindo sobre a superfície das águas que existem em nosso planeta, fazem com que essa água saia do estado líquido para o estado gasoso. E no estado gasoso, a água evapora. Ela evapora e vai formar as nuvens. E fica lá nas nuvens porque ela está numa temperatura mais alta. Porque vocês sabem que, inclusive, os ventos são produzidos pela mudança de posição. O vento o ar mais quente, ele é mais leve, ele sobe. O ar mais frio desce. E nessa subida e descida do ar, a gente tem os ventos. Olha que coisa maravilhosa. A biologia é maravilhosa, né? Então, a evaporação. Mas daí as águas, esse que a gente chama de rio aéreo, esse rio aéreo vai caminhando. Em determinado momento encontra uma zona de umidade. E onde é que está essa zona de umidade? Onde estão as florestas. E vocês sabem que árvores de grande porte podem mandar para os céus até 300 litros de água por transpiração, minha gente. Vejam que coisa maravilhosa, 300 litros de água. Isso é maravilhoso. Então a água está ali. Há uma umidade maior onde há vegetação. E a água se liquefaz. Ela estava no estado gasoso ou não estava? Então forma bolha, forma as gotinhas e se liquefaz. À medida que as gotas vão se unindo, essa água vai caindo, formando as chuvas. E isso a condensação da água, e ela vai se precipitar. Então, houve a evaporação, houve a condensação ou liquefação e agora a precipitação, que são as nossas chuvas. Por que há secas? O Nordeste está em seca. E por quê? Há 6 anos que não temos chuvas em algumas áreas. Sabem quais são as áreas onde não tem chuva? Onde não há vegetação, onde houve desmatamento. Então, área onde há desmatamento, não há chuvas, porque não tem como a água evaporar e encontrar uma umidade para cair. Como chuva, não tem árvores mais. Entenderam a grande ligação entre chuva e árvore? Isto é importantíssimo. Por isso mesmo que a gente luta tanto pela Amazônia em pé, para a extração dos produtos da Amazônia com árvores em pé. Mas não, está mais uma vez um projeto aí deste governo que está aí, que tirou o que a gente tinha. Então, há uma legislação sendo aprovada já para que venham trabalhadores de outros países comprar terras em nosso país para fazer agricultura. Sabe de quê? De soja. Soja é uma árvore? Soja é um arbusto, uma erva. E aí? Como é que essa chuva vai cair? E como é que a gente vai tirar as informações das árvores que nós precisamos para os nossos medicamentos? Porque é com a árvore em pé. É o estudo destas árvores que vai fazer com que a farmacologia caminhe cada vez mais. Bem, houve a precipitação. Vocês já viram que a água evaporou, ela formou as nuvens, aí ela se condensou, liquefez, aí começa a cair. E só cai em forma de água Vamos responder esta pergunta, meninos. Será que vocês estão me ouvindo e vendo? Ela cai em forma líquida, cai como neve e cai como o quê? Granizo. Então, essa água vai cair sob 3 formas, né? Líquida, mais consistente e como granizo, que são pedrinhas de gelo. Isso, obviamente, vai depender da temperatura que exista embaixo. Aqui no nosso Brasil, só cai granizo no sul, né? Na região sul, porque ali as temperaturas são baixíssimas. Aqui no nosso Nordeste não cai granizo, nem neve, só cai água, não é verdade? Água em estado líquido. Essa água que cai infiltra-se no solo. Essa infiltração, onde tem florestas,
é bem lenta, bem suave. E o que é que ela vai formar? Os lençóis freáticos. Vai formar o nosso rio subterrâneo. Porque nós temos rios subterrâneos. Haja vista que é só furar um poço, não é verdade? Furar uma cacimba e lá vem a água. E as nascentes, de onde vem? Desses lençóis subterrâneos. Então, essa água subterrânea que infiltrou com as chuvas vai formar os lençóis. E esses lençóis subterrâneos, essa água subterrânea, é o que alimenta os nossos rios, as nossas coleções de água. Por último, tem uma coisa linda, maravilhosa, que é a transpiração. Vocês já andaram assim de madrugadinha, onde tem uma vegetaçãozinha mais rasteira, onde tem grama, e vocês molharam o pezinho de vocês? Aquilo foi a transpiração, que as gotas de água ficaram nas margens, na face das folhas. Então, este é o eterno ciclo da água. Então, vai faltar água? Não. Agora, para beber, pode faltar, porque está faltando água lá no nosso rio, no nosso rio aéreo, porque a água não está subindo, porque ela não está descendo, porque ela só sobe se descer. Se não descer, ela não sobe. Não é verdade? Vocês não já entenderam como é essa história? Bem, e aí nós estamos fazendo essa discussão da nossa água, porque é muito importante que a gente saiba que ela existe, como é que ela chega e o que é que a gente tem que fazer. Porque a gente tem que fazer muita coisa, porque há muitos problemas que quebram este ciclo. Primeiro, a água, para ser usada, ela tem que ser uma água boa, né? Uma água potável. E esta água potável está naquele rio onde as indústrias jogam o lixo da produção industrial? Está não. Ali está uma água poluída, uma água em que os organismos que ali vivem, peixes, crustáceos, moluscos, que são os nossos, que vocês conhecem muito, né? Os crustáceos, o nosso caranguejo, o nosso camarão gostoso. Então, eles estão morrendo. Vocês sabem que hoje uma amiga minha, que é muito pobrezinha, mas de vez em quando ela tem um dinheirinho, ela disse que comprou uma corda de caranguejo por R$15, minha gente. Mas disse que o caranguejo estava tão gordinho, tão gostoso. Sabe por que é que ela disse que está gordinho? Porque estão vendendo fêmeas ovadas. Isto é proibido, o IBAMA proíbe isto, porque afinal de contas, a gente não pode tirar fêmeas de qualquer tipo de tipo animal. E as fêmeas ovadas é proibido plantá-las, é proibido coletá-las, pois estão coletando. Vou denunciar o IBAMA, viu? Pescadores, cuidado. Vocês sabem que não podem pescar, que não podem tirar do mangue a fêmea ovada. Estão tirando. Eu vou fotografar isso e vou denunciar o IBAMA. Outra coisa que está retirando, que está dificultando a queda das nossas árvores, das nossas águas, é o desmatamento. Eu já falei a vocês, né? A impermeabilização das nossas cidades. O que é essa impermeabilização? Porque a água só pode entrar se tiver como entrar, né? Vocês acham que no asfalto a água entra no solo? Claro que não, por isso que fica tudo empoçado. Vocês acham que onde há muito cimento, a água entra? Muita construção, a água entra? Não. Então a urbanização das nossas cidades também é outro problema seríssimo para as nossas águas. E por aí a gente vai ver como é que nós, povo, população do mundo, temos que agir. Nós somos também parte do planeta. A gente não pode achar que a natureza está lá e nós estamos aqui para usá-la, para usufruir dela, para explorá-la. Não. Nós temos que viver de acordo com essas leis, com as leis que regem todo o comportamento da natureza. Nós somos parte dela, nós somos natureza também, mas o homem não gosta de ver isso não, né? Aí jogam, além dos produtos industriais, do esgoto industrial que é jogado na água, aí tem metais pesados, etc. Vocês sabem muito bem que o mercúrio, se for consumido pelo homem, a gente come mercúrio?
Botar na boca, mercúrio ninguém bota não. Mas sabe como é que a gente bota mercúrio na boca? Se o peixe estiver contaminado. E como é que o peixe está contaminado? Se ele comer animais menores que estejam contaminados de mercúrio. Porque o mercúrio não se degrada na natureza. O mercúrio, ele vai sendo acumulado. E a pessoa pode ficar cega, pode ficar enlouquecida se o mercúrio se localizar, porque a metabólise dos alimentos que nós comemos, ela passa por todo o nosso organismo. Se localizar no cérebro, é problema muito sério. Então, água é um problema seríssimo. Pela água, a gente pode ser contaminado com doenças. Pela água, a gente pode ser contaminado pela esquistossomose. É preciso ter muito cuidado com tudo isso. E aí, a gente tem mais problemas, que é o dos agrotóxicos. Aí é um problema seríssimo. Se agrotóxico é jogado em plantações que estão no entorno dos rios, riachos, etc. Por isto que a legislação do nosso país, e aqui está o livro que é a Bíblia do ambientalismo brasileiro, a Bíblia da legislação ambiental, Direito Ambiental Brasileiro, do Dr. Paulo Afonso Leme Machado. Esse é um sacerdote do meio ambiente, ama a questão ambiental, e Dr. Paulo fala muito desse conceito de agrotóxicos e seus componentes e afins, e trata da legislação. Uma das leis que a gente mais fala sobre ela é o Código Florestal, né? E o Código Florestal estabelece, aqui eu estou com outro livro que é Direito Ambiental também, foi uma dissertação de doutorado do Dr. Tauden Farias, e o Dr. Tauden trata da edificação urbana à margem de rios e de outros reservatórios de água em face do Código Florestal. O Código Florestal é a Lei 4.771. No Código estão estabelecidos as margens que têm que ser preservadas como APPs. Área de preservação permanente. São as áreas que estão em entorno de águas. Então, olha o que diz o artigo 2º do Código. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será. E aqui estabelecem-se as larguras mínimas de área de preservação permanente, dependendo da largura do rio. Um rio até 10 metros de largura, ele tem que ter 30 metros de margem plantadas. Sabe com o quê? Com uma vegetação típica de área de rio que se chama mata ciliar. Agora mesmo, há um projeto do governo do estado da Paraíba de recomposição de toda a mata ciliar do rio Paraíba. Por quê? Porque o rio Paraíba tem sido muito agredido, tanto por causa de toda a retirada da mata ciliar que foi feita, quanto pelos esgotos que ainda são lançados dentro do rio, como também pela retirada de areia para a construção civil. É uma luta muito grande que a Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, os assentamentos rurais, os sindicatos dos trabalhadores rurais têm tido, no sentido de fazer com que esta mata ciliar seja recomposta e que o rio Paraíba seja recomposto. Nós aqui na Paraíba temos uma quantidade enorme de rios, riachos, etc. e que nós precisamos preservá-los. E essa preservação está intimamente ligada à preservação das suas matas ciliares. Mas a gente tem que tratar de uma notícia muito importante, que é a transposição do São Francisco, né? Por que foi precisa a transposição do São Francisco, minha gente? Vocês sabem que vem de distância enorme, vem de uma área muito maior do que a nossa, é um rio considerado, chamado de Rio da Integração Nacional, e como este rio é exaurido, como ele é usado pelo pessoal da Bahia e de outros estados. Pois bem, o Rio São Francisco está pedindo socorro também, porque já está em condições muito ruins. Por quê?
notadamente por causa das hidrelétricas. Vocês sabem que a maioria da produção de eletricidade em nosso país é através das hidrelétricas, que são as usinas de água que são feitas nos nossos rios. Ora, para que haja uma usina, o rio é contido. E por isto o Rio São Francisco está cheio de ilhas de areia dentro dele próprio. E aí, minha gente, nós estamos realmente precisando refazer o Rio São Francisco, reflorestar o Rio São Francisco. Refazer não, que ninguém é capaz de refazer rio. Reflorestar o nosso rio, trazer ele novamente a ser navegável. Eu, em 1971, quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu passava dentro de um ônibus, numa balsa dentro do rio. Hoje, quase nem barco pode passar mais no rio, que o rio também é transporte. As águas também são capazes de fazer o transporte. Portanto, a gente precisa mesmo cuidar dos nossos rios, cuidar disto que é a vida para todos os seres da terra. Porque todos nós, animais e vegetais, precisamos de água para sobreviver. E não só na dessedentação, para a produção agrícola, para o transporte, para o nosso lazer, para viver, o homem precisa de água. Portanto, espero ter dado algumas noções, minha gente, quanta gente tem que falar sobre água. E neste finalzinho eu quero dizer a vocês, cuidem da sua água. E vocês sabem que cada um de nós tem como fazer com que a água seja menos, que ela não seja usada de forma degradadora. Na hora de escovar os dentes, fecha a torneira. Na hora de fazer a barbinha, fecha a torneira. Tá tomando banho? Tá se ensaboando? Fecha a torneira, depois abre a torneira de novo. E por aí vai. São inúmeras as formas. Vai lavar o carro, não lava com a mangueira não, deixa a mangueira para lá. Vai lavar uma calçada, não leva a mangueira não, que é muita água desperdiçada. Não podemos desperdiçar. Temos que reusar sempre e temos que saber, a água é um dom de Deus e nós só temos que agradecer pelo nosso grande Pai que fez esse belíssimo planeta para que nós vivêssemos. Estamos aqui, vamos preservá-lo? É nossa obrigação.